palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 90, versículo 12. Texto bem conhecido nosso, para nossa reflexão nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram? Amém. Salmo 92, verso 12. Vamos no 3, 92. Salmos 92, isso, verso 12. Isso. Vamos no 3, 2, 3. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Pode se assentar, amados irmãos. Queridos, esse texto que nós lemos nesse livro de Salmos, e eu estava pensando hoje à tarde, eu acho que eu nunca mencionei isso na igreja, apesar de entender que alguns irmãos podem ter conhecimento disso, mas eu já mencionei em salas de aulas que quando você observa, por exemplo, os livros poéticos, nós não vemos nele rimas de palavras, nós vemos nele rimas de ideias. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são chamados e considerados livros poéticos, eles não são chamados de poéticos por causa da rima de palavras, mas eles são chamados de poéticos por causa da rima de ideias. Então, mesmo na língua hebraica, quando você observar ou quando você lê esses livros ou esses versos, você vai ver que não tem muita ideia de rimas de palavras como a nossa literatura. Se nós pegarmos um poema aqui do nosso país, nós vamos observar que a rima, geralmente, ela é de palavra, né? Ão termina com ão, in termina com in, né? El termina com el e por aí vai. Só que o livro de Salmos, especificamente, assim como os outros, conforme eu falei aqui, é rima de ideias. E neste livro de Salmos também, ou o livro de Salmos também, ele é considerado um inário hebraico. Então, os judeus, eles cantam os salmos, né? Salmos, eles são cantados, salmos, eles são louvores a Deus, salmos, eles têm exaltação a Deus, salmos, eles têm, cada autor, cada escritor, ele vai escrever em forma de métrica, em forma de rima, de ideias, aquilo que ele estava passando. Um vai estar clamando, outro vai estar adorando, um vai pedir socorro, o outro vai olhar para a situação dos ímpios e vai declarar alguma coisa em relação a isto quando olhava para a sua própria vida. Ou seja, os salmos, eles são palavras de pessoas que estavam passando por determinado momento da sua vida e estava expressando em forma de louvor. Se você observar os louvores que entoamos aqui nesta noite, em algum momento um louvor te chamou a atenção por aquilo que você viveu ou por aquilo que você vive. Se você observar os louvores que você mais gosta, são louvores que você teve uma experiência ou que você tem uma experiência e essa experiência que você teve ou tem, essa experiência está muito voltada para o louvor que você mais gosta. Você pode observar isso. Então, este salmo especificamente, nós vamos observar aqui, o salmista adorando a Deus, louvando a Deus pelo seu amor, pela sua obra e pela sua justiça e graça. Pelo seu amor, pela sua obra e pela sua justiça e graça. O amor nós já entendemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama e ponto final. Eu não posso fazer nada mais em nada menos para Deus deixar de me amar mais ou para Deus me amar menos. Ou seja, Deus, ele me ama porque ele é amor. Assim como você, como um pai, assim como você, como uma mãe, você não ama mais ou ama menos o seu filho se ele deixou de lavar a louça ou se ele lavou a louça. Você vai amar da mesma forma. Ainda que ele não te, por um momento, por um dia, por uma hora, por uma situação, ele não fez aquilo que você ordenou, direcionou ele a fazer, você não vai deixar de amá-lo mais ou menos. Porém, existe também a justiça.
você vai agir com justiça. E Deus, ele age com a justiça. Então, assim como um filho que não obedeceu ao pai e não obedeceu à mãe, o meu pai vai continuar me amando, sim. Minha mãe vai continuar me amando, sim. Mas meu pai e minha mãe vai exercer a justiça de acordo com aquilo que eu fiz e de acordo com aquilo que eu deixei de fazer. É simples assim. Agora, uma outra coisa que nós observamos aqui, é que a obra do Senhor, irmãos, e a obra do Senhor, ela está relativamente ligada à graça do Senhor. Deus, ele fez a sua obra e tudo o que ele fez foi graça. E graça nós já entendemos que é favor imerecido. É aquilo que nós não merecíamos, é aquilo que nós não tínhamos condições de ter ou de nos aproximar e ele simplesmente nos deu. É como se você saísse daqui hoje e alguém pegasse uma chave de um carro zero, com documento já do carro, o proprietário do carro, ele já assinasse lá, passando o carro para você e falasse assim para você: toma, é seu. Aí você fala assim: mas eu não mereço. Mas eu não estou perguntando se você merece. Você aceita ou não. É um direito nosso aceitarmos ou não aceitarmos a graça do Senhor. Então é favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas Ele simplesmente fez e Ele continua a fazer por mim e por você. E quando a gente fala da justiça de Deus, um grande reformador, o que a gente sempre mais fala, Lutero, quando ele pensava na justiça de Deus, ele tinha um ponto de vista da justiça. Qual era o ponto de vista de Lutero em relação à justiça de Deus? Deus é justo e por ele ser justo, ele vai me condenar. Lutero, ele não entendia a justiça de Deus como um parâmetro para Deus dar e Deus não dar àquele que obedece a ele. Simplesmente ele entendia: eu sou tão pecador, eu não mereço a graça de Deus e por causa dessa justiça eu não vou para o céu, porque Deus é justo. Irmãos, e quando ele entendeu a justiça de Deus, quando ele leu lá em Romanos capítulo 1, verso 27, se a memória não me falha, quando ele diz que o justo viverá pela fé, e ele vai discorrer que a justiça e a justiça de Deus, irmãos, ela vem para cada um de nós, para nós entendermos que ele é justo, e por ele ser justo, aquele que se aproxima dele, ele não vai negar o rosto, mas pode se aproximar capengando, pode se aproximar ajoelhando-se, pode se aproximar correndo, pode se aproximar andando, pode se aproximar chorando, pode se aproximar triste, pode se aproximar alegre, pode se aproximar com dinheiro, pode se aproximar sem dinheiro, pode se aproximar desempregado, pode se aproximar empregado, pode se aproximar com saúde, pode se aproximar enfermo, que ele é justiça, ele ama e ele não vai virar o rosto para ninguém. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, amados irmãos, a gente observou aqui o amor de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a obra de Deus. E é neste verso aqui que nós lemos, a Bíblia diz que o justo florescerá. A primeira verdade que eu encontro aqui, antes de falar sobre a palmeira, é que o justo, ele florescerá. E quando a gente observa, irmãos, essa sentença, ou essa frase, ou essa parte da frase, a gente observa que não está colocando uma dúvida, não está colocando uma interrogação, não está colocando uma negativa, não, está afirmando: o justo florescerá. Queridos irmãos, quando nós entendemos a justiça de Deus, e quando nós vamos vivendo a justiça de Deus, a nossa vida não consegue ser mais a mesma, ainda que a gente mesmo, a nossa carne queira, em determinados momentos da vida, retornar ao Egito ou ao velho homem. Nós, quando entendemos e olhamos para a justiça de Deus, a gente entende: eu preciso florescer naquilo que o Senhor me chamou para realizar. O apóstolo Paulo, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
O apóstolo Paulo, ele disse que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente a justiça de Deus quando ele, que era perseguidor da igreja, depois da conversão, Atos capítulo 9, ele passa a ser perseguido pela causa que ele antes perseguia. Antes ele era perseguidor. Agora, ele, como ele mesmo testemunha em 2, 3, 4 vezes no livro de Atos, ele fala, eu perseguia o caminho. E você pode observar que esta palavra caminho, ela não está com letra minúscula, mas ela está com letra maiúscula. Você pode observar que ele não fala, eu perseguia um caminho. Ele diz, eu perseguia o caminho. Quando você bota o artigo definido, você está dizendo que existe algo específico. Eu estou segurando a taça. Ainda que você fale que ele está segurando uma taça, mas nesse momento aqui, para mim, ela é a taça. Eu poderia falar uma taça se aqui tivessem outras taças, mas aqui para mim ela é uma taça, ainda que você viu o copo, né, algo parecido, mas para mim é uma taça, é bem bonita, por sinal, mas é uma taça. Então, quando ele diz, eu perseguia o caminho, ele está pegando as palavras mesmas de Jesus, que outrora, ou um ano antes mais ou menos, ou 2, ou quem sabe até 3, que de repente foi no ministério no início da caminhada de Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ou seja, não há outra solução, não há um outro caminho. Então Paulo, ele vai entender a justiça de Deus e ele entende que a vida que ele estava vivendo, ele não podia viver mais depois que ele aceitou a Jesus como Salvador. E a proposta de Jesus para o apóstolo Paulo não foi uma proposta fácil de um homem comum aceitar. O Senhor, quando se revela a Ananias, vai falar para ele, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. O Senhor, em alguns momentos, quando ele se revela ao próprio apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está na embarcação, 14 dias aproximadamente, sem sol, sem estrelas, sem lua, 14 dias aproximadamente, Atos capítulo 27, 14 dias aproximadamente, o Euroaquilão vindo, deixando as bases, né, da embarcação as pessoas dentro da embarcação atônitas, a gente observa que o apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele fala, parem, porque esta mesma noite, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, ele se revelou a mim e disse que ninguém vai se perder, a não ser a embarcação. Irmãos, ele tinha certeza de que o propósito de Deus para a vida dele era que o evangelho fosse pregado em Roma por ele. Apesar de lá já ter uma igreja, porque ele escreveu aos Romanos alguns anos antes, o Senhor queria que ele fosse pregar até Roma. E os últimos versos do livro de Atos, a gente observa Paulo pregando o evangelho em Roma, na casa que ele mesmo alugou. A primeira prisão dele foi na casa que ele alugou, e durante 2 anos ele ficou lá pregando a palavra do Senhor. Pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas entrando, pessoas saindo, Paulo orando, Paulo estudando, Paulo pregando, Paulo ensinando e edificando o reino de Deus. Por quê? Porque ele simplesmente entendeu a justiça de Deus. Quando a gente não entende a justiça de Deus, a gente não consegue compreender o porquê das pedradas. A gente não consegue perceber o porquê das perseguições. A gente não consegue entender o porquê das problemáticas que nós, seres humanos, servos do Senhor e justificados por Ele, passamos. Mas entenda, tudo tem um tempo, irmãos. A porta que fecha é a mesma porta que abre, e a porta que abre é a mesma porta que fecha. Não adianta querer forçar nada. É simplesmente ir deixando as coisas acontecendo. Mas pastor, como assim? Deixando as coisas acontecendo. Deixando as coisas acontecendo quando essas coisas estão no controle e na direção de Deus. Aí a gente entende a questão da justiça de Deus. Você com certeza em algum momento da vida
você sentiu-se injustiçado. Seja em como é que fala, irmã Cíntia? Quando você vai entrar na justiça lá? Um processo, isso, obrigado, diaconisa Cíntia. Seja num processo que você entrou lá, pensou que ia ganhar e você perdeu. Seja em alguma outra situação que você fez tudo para que algo acontecesse e não aconteceu, por decisão de alguém. O que eu quero dizer com isso? Que o homem, ele pode falhar. Que a justiça do homem não é igual à justiça de Deus. Que a justiça do homem é diferente da justiça de Deus, mas quem nos responde, quem nos representa, quem nos socorre não é o homem, mas é o próprio Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e como a Bíblia mesmo fala, o justo juiz. A sentença que ele dá para mim e para você a cada dia, irmão, a sentença que ele dá para as nossas vidas, podemos ficar tranquilos, que é conforme a justiça dele, ainda que hoje a gente não entenda nada. Ainda que hoje a gente não compreenda, mas Senhor, você já pensou isso? Senhor, isso é justo? Senhor, isso é certo? Senhor, mas por que isso? E às vezes a gente até pergunta, Senhor, mas para que isso? Mesmo sem entender. Aí a gente observa o que Jesus falou para os discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. Fiquem tranquilos, irmãos, fiquemos tranquilos, porque Ele sabe onde nós iremos chegar, mesmo quando a gente passa pelas ruas mais complicadas da vida, mesmo quando a gente passa pelas ruas mais esburacadas da vida, mesmo quando a gente está trafegando, o sinal do GPS parou, a gente não encontra placa indicativa para tomar a direção que a gente quer chegar a um determinado lugar. Fique tranquilo, porque é Ele quem conduz e quem guia o nosso carro rumo àquilo que Ele tem para nós. Pode passar adversidade, existirão momentos da nossa vida, você já viu com certeza na TV, em algum jornal, uma estrada que de repente choveu, aquela estrada foi separada, né? A estrada caiu, por exemplo, o barranco veio, a ponte caiu, e aí as pessoas ficam ali paradas, não tem para onde ir, não sabe para onde vai, não tem um outro caminho, tem que aguardar aquela situação ser resolvida para depois prosseguir. A ponte, irmãos, caindo ou não, o barranco descendo ou não, acontecendo o que acontecer, a tempestade vindo ou não, Deus, Ele continua no controle das nossas vidas. E aí a gente observa, né, que o justo floresce ou florescerá, né, está no futuro, como a palmeira. E o que me chama a atenção é que justamente a palmeira, ela cresce aproximadamente 40 metros, irmãos. E por que que o salmista ele vai fazer essa comparação do justo com a palmeira? Eu anotei algumas coisas hoje e eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor foi falando ao meu coração e aquilo que eu pude anotar. Eu anotaria mais coisas, mas eu até imaginei que o tempo não daria, como eu penso que não daria realmente para poder falar de tudo aquilo que eu anotei, por isso a gente até corre um pouquinho. Mas vamos lá. Primeiro, não se arranca uma palmeira facilmente do lugar. O justo florescerá como a palmeira. O justo, então, ele não é arrancado facilmente de um lugar. Já observou que algumas pessoas começam bem e terminam não tão bem como começou? Já reparou que algumas pessoas, elas são removidas facilmente do local e da posição que o Senhor a colocou? E entendamos algo: Deus, Ele não quer impedir a obra dele na minha vida, amém? O diabo, irmãos, não tem poder para impedir a obra de Deus na minha vida, amém? Para de dar ibope para o inimigo. O inimigo não mede força contra Deus. Deus é soberano e aquilo que Ele determina, Ele cumpre. O único que pode parar com a obra de Deus na minha vida é o próprio eu. É o próprio ego. É a minha própria alma, é a minha própria psique, é a minha própria mente. Hoje eu estava ouvindo
um ex-jogador de futebol, e ele disse algo interessante, pastor Robson, pastor Natanel, pastor Zé Carlos e pastor Moisés. Ele disse que o futebol 70% é psique. 70%. Eu falei, 70%? E um ex-jogador que, né, jogou pouco, não, jogou muito. E eu fiquei pensando, 70%. Aí o apresentador até falou que esse foi o problema dele, que ele era muito habilidoso, né, o apresentador, mas não tinha psicológico, não virou futebol. Mas que nada, ele só estava brincando. E talvez esse tenha sido os nossos problemas também, né? A gente era muito bom de bola, mas nosso psique não ajudou muito. E eu fiquei pensando, irmãos, se 70%, para um jogador ter êxito é a psique, é a mente. Eu fiquei pensando na nossa vida cristã e na nossa vida espiritual. Eu fiquei pensando, amado e querida de Deus, que se o inimigo eliminar a nossa mente, ou eliminar os nossos pensamentos positivos, a gente não dará um passo. Então blinda a sua mente, irmãos, dos ataques do adversário contra a sua alma, porque quando você entende que você é justificado pelo Senhor, você fica plantado e podem tentar te arrancar, mas não vai conseguir, porque você está plantado para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí o inimigo tenta te arrancar, mas você está fortalecido pela palavra. O inimigo, ele tenta te tirar daquele lugar, da posição que Deus te colocou, mas você não cede, você não retrocede, porque você está enraizado. Porque você tem raiz, irmão. Não tem um louvor aí que as irmãs cantam? Só quem tem raiz suporta. Porque tem gente que não tem raiz, aí o inimigo vai lá, lembra da parábola do semeador? Algumas sementes, irmãos, elas caíram na beira do caminho, outras em pedregais, outra no meio de uma vegetação que acabou sufocando, mas esses três tipos de solo, essas três sementes que caíram nesses tipos de solo, elas não enraizaram o suficiente para suportar as pressões da vida, para suportar os problemas que todo ser humano passa, para suportar as adversidades que toda e qualquer pessoa ela venha passar. Então que nesta noite nós venhamos a nos enraizar em Deus, porque o inimigo, ele continua, irmãos, o inimigo não quer quem está lá fora, o inimigo, ele quer quem está aqui dentro, irmãos. Não dá para ele tentar parar a obra de Deus na vida daquele que está lá fora, porque a pessoa que está lá fora não está realizando obra para Deus. Já está lá fora. Ele vai tentando nos desestabilizar-nos. Ele vai tentando enfraquecer a nossa mente. Ele vai tentando fazer o possível para nos tirar da graça, para nos tirar da presença, mas você tem raiz e você está edificado, você está firmada, você está enraizada ou enraizado em terra forte, irmãos. Em terra, irmãos, que é o reino de Deus. Eu estava pensando hoje também que, por ela ser tão difícil de ser arrancada, alguém pode até cortar a palmeira, mas não pode matar a mesma. Alguém pode até cortar, eu vou podar essa palmeira, vai lá e poda, que daqui a pouquinho ela cresce novamente. Pode podar, irmãos, pode cortar, pode meter o machado para tentar tirar ela de lá. Eu vou demover essa palmeira daqui. Cuidado. Cuidado, porque daqui a pouquinho, de repente, você vai cortar a palmeira lá para fazer um edifício. Daqui a pouquinho a palmeira vai rompendo o solo, e vai rompendo o solo, porque ela tem raiz. Até cortaram a palmeira, mas não tiraram a raiz. Logo, ela vai continuar a florescer, irmão. Logo ela vai continuar a crescer, logo ela vai continuar a se desenvolver, porque cortaram, mas não mataram. E assim o inimigo, muitas vezes, ele tenta fazer com a minha e com a sua vida. Ele vai cortando, ele vai podando, ele tira uma alegria aqui, ele tira uma alegria colar, ele tira uma satisfação aqui, ele tira uma motivação do outro lado, e ele vai pensando, agora eu estou conseguindo
dizendo, agora eu vou matá-lo, agora eu vou acabar com a vida dele. Ah, meu irmão, mas como diz lá no livro de Jó, ao cheiro das águas brotará, irmãos. E Jó diz, como planta nova, vai florescer. Irmãos, não dá para matar aquele que o Senhor chamou. E se o Senhor te chamou, independente das podas, dos cortes que o mundo tem feito na sua vida, independente das podas, dos cortes que o inimigo tem tentado tirar, galhos, ramos em você, você tem raiz. Fique tranquilo que no momento certo você vai continuar florescendo para a glória de Deus. Corta, pode deixar cortar. Deixa cortar. Deixa o inimigo perder tempo. Deixa o inimigo lá, ó, tentar trabalhar do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Mas no momento do Senhor só está vendo, irmão. Lembra do Jó? O que Jó passa? E foi tudo permissão de Deus. Deus, ele simplesmente foi permitindo Jó passar por tudo aquilo ali, ó. Mas em nenhum momento Deus tirou a mão dele sobre a vida de Jó. Em nenhum momento Deus tirou a mão dele ou esqueceu-se das promessas e do propósito que Deus tinha na vida de Jó. Tudo se cumpriu. Eu gosto quando Josué reúne o povo no final da sua vida, lá no final do seu livro, e ele diz, povo de Israel, de todas as palavras que o Senhor falou, todas se cumpriram, nenhuma caiu por terra. Todas as palavras que e olha que Josué, ele viu o povo, ele estava com o povo no Egito, ele viu o povo sair do Egito e ele conduziu o povo até a terra de Canaã. E de tudo aquilo que o Senhor foi falando para o povo, irmãos, nada caiu por terra, tudo se cumpriu, porque Ele é Deus. Faraó tentou podar a palmeira Israel, lá no Egito, não dá certo não, irmão. Faraó tentou perseguir. Aí eu fico imaginando o faraó com o exército atrás, o mar vermelho à frente, o faraó deve ter pensado, agora cortei essa turma. Chegou a hora deles. Não tem para onde eles mais fugirem. Deus abre caminho no meio do mar. A gente canta isso, né? Se diante de mim, como é que é? Não se abrir o mar, Deus vai me fazer passar. Então, irmãos, fiquem tranquilos, porque o nosso Deus, ainda que a gente, irmãos, tenha sido podado, ainda que venham problemas, dificuldades, adversidades, situações, irmãos, conflitantes dentro de nós, você tem raiz e você vai continuar a crescer para a glória do nome do Senhor, porque o inimigo, ele pode até te ferir, mas ele não vai te matar. O dono da vida é Deus, irmãos. O Senhor falou para o inimigo, vai lá e pode tocar até na saúde dele, só não tira a vida dele. O inimigo, ele só faz aquilo que o Senhor permitir ele fazer. O inimigo não tem poder para fazer nada mais e nem nada menos daquilo que é direcionado por Deus. Então, se Deus não determinou você parar, se Deus não determinou você recuar, você retroceder, se Deus não determinou você olhar para trás, se Deus não determinou a minha e nem a sua sentença de morte, fiquemos tranquilos, porque a gente tem raiz e por isso a gente vai continuar a crescer. A gente só sai dessa terra quando for permissão de Deus. A gente só sai daqui quando Deus permitir. Quando Deus direcionar. Por isso que a gente observa aí alguns testemunhos, né? E não poucos, de pessoas que passaram por N situações adversas, né? Foram alvejadas, tomaram não sei quantos tiros. Irmão, só não é difícil, porque eu fui lá no inferno e voltei, aí eu não, né? Fui no céu, aí não. Mas aí a pessoa toma lá 2, 3 tiros mesmo, vai para CTI, para UTI, e sai de lá, e o Senhor, e aceita Jesus, e o Senhor começa a trabalhar na vida dela. Isso acontece, irmão. Por quê? Porque Deus tem propósito, irmãos. Deus tem plano.
Deus, ele faz aquilo que a gente não consegue enxergar. E a Bíblia diz: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. E a Bíblia diz também o seguinte: Deus ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha na vida daquele que esperam nele. E a Bíblia ainda diz: olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo. Quando eu pego esse verso, querido, é claro que eu penso no porvir. É claro que eu penso no céu, é claro que eu penso na glória de estar com o Senhor, mas eu penso também aqui na terra. Por quê? Porque Deus, ele vai fazendo coisas nas nossas vidas que há 5 anos atrás nós não pensaríamos que ia acontecer, que há 10 anos atrás nós não pensaríamos que ia acontecer, mas ainda que a gente não pensasse que ia acontecer, já estava tudo escrito no livro de Deus. Cada capítulo da nossa vida. E observe que quando você lê um livro, e principalmente um livro de ficção, um capítulo vai terminar de uma maneira bem triste ou difícil. E você vai parar ali e vai falar assim: o que vai acontecer no outro capítulo? Ou o que vai acontecer no final do livro? Eu costumo dizer que eu não gosto nem de ler livros tristes de ficção e nem gosto de ver filme com final infeliz, irmãos. Se você falar para mim: pastor, vê esse filme, mas esse filme tem um final muito triste, eu não vou ver. Porque, irmãos, Deus, ele tem um final, né? E eu sei que as coisas mais tristes chamam mais atenção. Se um avião cai, a notícia é bombástica. Se acontece algo bom, as pessoas se calam, a sociedade se cala, a mídia se cala, mas se um avião caiu, se acontecer qualquer coisa, é bomba que vem, notícia bombástica. Então, irmãos, se Deus tem coisas boas para a minha vida, eu vou ver filme para chorar nada, irmão. Eu vou ver filme para ficar triste nada, para depois eu ficar pensando por que fez isso, por que fez aquilo, por que eu... nem... Uma vez eu até tentei ver um aí, no final falei para mim, até falei com um amigo meu, esse filme para mim está tudo errado. Começou bom e terminou mal. Né? A vida do cristão, irmãos, a gente pode até começar mal, mas a gente vai terminar bem. O nosso final é com o Senhor e é final feliz. Aí o diabo não tem como matar. Ele pode podar, mas não pode te matar. Ele pode nos ferir, mas não pode tirar a vida. Ele pode ganhar uma batalha, mas ele não ganha guerra. Já reparou que uma guerra é feita de algumas batalhas? A batalha não é a guerra propriamente em si. A gente está aí nessa guerra, assistindo essa guerra aí, quantos meses, né? Mais de um mês, acredito, né? 2 meses? 3 meses já, né? Quase 4, né? Essa guerra está acontecendo e essa guerra ela é composta de várias batalhas. E algumas a gente não vê, que é a política econômica. A gente não vê essa batalha. Mas as batalhas lá, físicas, né, são batalhas que fazem parte de uma guerra. O inimigo batalhando contra a gente, ele até vence algumas batalhas. Ele até vence, a gente até cai no chão na batalha. Lembra a luta, né? Acho que todo mundo aqui viu Rock, irmãos. Até os mais novos aí viu Creed, né? Vocês viram. Lembra do camarada lá? Apanha, vai no chão e tal, e no final, assim eu entendo que é a vida do cristão, irmãos. A gente sofre, a gente apanha, a gente às vezes vai até o chão, mas no final a gente vence, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente vai passando pelas batalhas da vida, irmãos. E a gente vai glorificando a Deus em meio às batalhas da vida que a gente vai passando, porque a gente entende que no meio dessas batalhas, Deus ele continua no controle. Pode cortar, mas não pode matar. Terceiro, a palmeira se curva, mas ela não quebra. Irmãos, a palmeira, ela cresce no deserto. Ela cresce em um lugar muito árido, muito seco. E todos nós sabemos, né, que o deserto, ele faz muito frio durante a noite, faz muito calor durante o dia. E o deserto também, de quando em vez, acontecem muitas ventanias.
De modo que a palmeira, irmãos, ela até vira para um lado, ela até vira para o outro, ela até vai para frente, ela até vem para trás, dependendo de para onde o vento está soprando, mas ela não quebra. E quando ela se curva, e quando a gente fala se curvar, nós estamos falando de nos prostrarmos. Quando o vento vem sobre a nossa vida, a gente não se prostra diante do vento, mas a gente se prostra diante do Todo-Poderoso. A gente não se prostra por causa das tempestades, mas a gente se prostra diante daquele que tem poder para acalmar a tempestade da nossa vida. A gente não se prostra porque o vento veio, e não, irmãos, o vento ele vem, a gente se prostra, a gente se abaixa, a gente, irmãos, dá uma oxigenada, como eu costumo dizer, mas daqui a pouquinho o vento ele vai passar e a gente vai voltar a estar erguido para a glória de Deus. Por quê? Porque a gente não se prostrou diante de autoridade humana, mas a gente se prostrou diante daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando a gente se prostra diante de Deus, nós estamos falando para o Senhor: Senhor, olha, eu não tenho condição alguma. O vento, ele tenta até me quebrar. Mas, Senhor, eu vou me prostrar diante de Ti, porque é diante da Tua presença que eu vou me levantar. O cristão, nós, irmãos, a igreja, nós precisamos suportar os ventos da vida, os vendavais da vida. Nós precisamos compreender que o vento, ele não existe ou ele não vem para nos derrubar, mas para testar a nossa resistência. O vento, ele vem para nos testar, para saber o quanto nós estamos firmados e alicerçados em Deus. E fique tranquilo que o mesmo Deus que mandou o vento é o mesmo Deus que faz cessar o vento. Deus, ele não dá prova maior que a gente não possa suportar. Deus, ele não nos coloca em situação que a gente não consegue ou não conseguirá administrar. Tudo que acontece na minha e na sua vida é o quê? É a aprovação de Deus. Deus, ele quer nos provar. E por isso que uns têm uma prova, outros têm uma prova, outros têm uma prova, e de repente você fala assim: poxa, a prova que fulano passa, eu não suportaria. Por isso que você não passa a prova que o fulano passa. Por isso que eu não passo a prova que você passa. Porque a prova que eu passo é a prova que eu posso suportar. A prova que você passa é a prova que você pode e consegue suportar. Deus, ele não vai pegar 100 quilos e botar nos meus ombros e falar: Manuel, leva. Eu vou falar para ele: pai, não dá. Não, mas leva assim mesmo, dá seu jeito, eu não consigo. Mas ele vai pegar uma quantidade de quilos que eu possa suportar, carregar, e falar: Manuel, leva. Eu falo: pai, está até pesado. Mas ele fala: mas você consegue, dá para você levar até o final. Não é tempo de desistir, não. Não é tempo de parar, não. E quarto, irmãos, a palmeira, ela floresce durante todo o ano. Não tem primavera, verão, outono e inverno para a palmeira. Todo ano é tempo da palmeira florescer. Pode estar frio, ela vai florescer. Pode estar calor, ela vai florescer. Pode as outras vegetações não estarem florescendo, mas ela vai florescer. Por quê? Isso tudo que nós falamos aqui, para a gente partir para o final. Irmãos, quando eu falei aqui que a palmeira, ela tem raiz, e aqui a Bíblia fala que crescerá, florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. O nome já diz, né? Cedro do Líbano. É lá da região da Líbia, da Síria, da Turquia, Chipre, Marrocos, Argélia, daquela região ali. O cedro, ele cresce aproximadamente 40 metros. O cedro, irmãos, ele tem aproximadamente 14 metros de diâmetro. O cedro do Líbano, irmãos, ele tem um crescimento lento, mas é um crescimento constante. O cedro no Líbano, durante 3 anos aproximadamente, ele vai crescer entre 1 metro e 3 metros. Para cima da terra, pastor, não, as suas raízes. E o tempo que ele cresce, esses 3 anos aproximadamente, 1,5 metro a 2 metros para baixo da terra,
em cima da terra, irmãos, tem aproximadamente 50 centímetros. O cedro, ele cresce, ninguém está vendo, mas ele está crescendo. O cedro, ele cresce, irmãos, ninguém está observando, mas ele está crescendo. Cresce por quê? Porque assim como a palmeira, ele preocupou-se antes de aparecer ter raiz. Ele preocupou-se antes de estar na terra, ele preocupou-se em enraizar, em se fortalecer, porque você pode observar que uma planta, uma vegetação, se ela tiver, se você tirar ela da raiz, ou se você tirar a raiz da terra, ela morre. Agora, se tira o galho da árvore, ela continua sendo árvore. Deixa o tronco, como é que é? O toco. O tronco da árvore, né? Que acaba sendo um toco, na verdade. Também, né? Ela continua sendo árvore. Agora, tira a árvore do chão. Ela vai virar algum objeto na mão de alguém, ou vai virar fogueira na mão de uma outra pessoa menos qualificada e preparada, mas ela vai deixar de ser árvore. Então, quando a gente cria raiz, irmãos, e vai criando raiz, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, irmãos. Ninguém está vendo, mas você está se fortalecendo, irmãos. Ninguém está vendo, mas você está crescendo. Só tem 50 centímetros para cima da terra. Fica tranquilo que você tem raiz, irmãos. Tem muita gente que às vezes cresce, irmão, que avança, né, que deixa quieto, às vezes está sem a raiz. Eu já falei isso aqui, que a diferença dos dois construtores, que um constrói sobre a rocha e outro sobre a areia, é que o que construiu sobre a rocha teve mais trabalho, mas a casa ficou edificada quando vieram as tempestades, as chuvas, os rios e os ventos. O que construiu sobre a areia teve menos trabalho, irmão. Mas quando veio a tempestade, os ventos, a chuva, os rios, a casa acabou caindo. Então deixa ninguém estar vendo, mas você está se fortalecendo ou se enraizando em Deus, irmãos. E essas raízes, tanto da palmeira quanto do cedro, por serem bem profundas abaixo da terra, elas vão buscar água lá nos lençóis freáticos. Elas vão buscando água, e quanto mais ela desce, a gente sabe disso, quanto mais ela desce, mais ela vai encontrando água. E quando ela vai encontrando água, ela não depende de situações externas, está entendendo? Ela não depende da chuva que veio, ela não depende do sol que não veio, sabe por quê? Porque a raiz dela está tirando as águas do solo, irmão. Se está sol, ela dá glória a Deus, porque ela tem raiz. Se está sem chover, ela dá glória a Deus, porque ela tem raiz, irmãos. Se o tempo não está propício para outras plantas crescerem e desenvolverem, ela fica na dela porque ela tem raiz e ela vai se alimentando da água que as raízes dela foi lá embaixo buscar. Só que isso dá tempo, irmãos. Isso dá trabalho. Isso tem que ter tempo, isso tem que ter disposição para ir buscando, para ir descendo. E quando a gente vai descendo, e quando a raiz vai descendo, ela vai encontrando obstáculos. Ela vai encontrando obstáculos, e ela para num obstáculo que os estudiosos também dizem que essas raízes, tanto da palmeira, e por isso que elas não quebram, quanto do cedro, e por isso que eles não tombam, é porque tanto a palmeira quanto o cedro, enquanto as raízes estão descendo, não só para buscar água, quando eles observam uma rocha, as raízes se entrelaçam na rocha. Se você entender, se é da glória a Deus. Pedro, certa vez o Senhor disse para Pedro, Pedro, o que dizem as pessoas que eu sou? Tá bom, um diz Elias, e você, o que vocês dizem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor falou para Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja.
aqueles que têm raiz se abraçam em Cristo Jesus. E quando a gente está abraçado em Cristo Jesus, que é a rocha, irmãos, pode vir o que vier. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Você e eu, nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós estamos edificados, enraizados em que ninguém está vendo, mas não é para ninguém ver mesmo, não, irmão, fica tranquilo. A comunhão com Deus, irmão, ninguém precisa ver, apesar das pessoas observarem em nós através dos nossos comportamentos, porque quando a gente tem comunhão com Deus, o nosso modo de falar muda, o nosso modo de vestir muda, o nosso comportamento muda, por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Mas ninguém vê o quanto você estuda a palavra, ninguém vê o quanto você ora, ninguém vê o quanto você visita, ninguém vê o quanto você ajuda alguém com 1 quilo de alimento, ninguém vê as boas coisas que você possa estar fazendo por aí afora, mas fique tranquilo, que Ele tudo vê, tudo sabe e tudo conhece. E Ele sabe perfeitamente quem está abraçando-se com Ele. Quem está enraizando-se sobre a rocha que é Ele. E quando nós estamos nesta posição, por isso que a Bíblia disse aqui, e nós fizemos questão de falar, que o justo florescerá como a palmeira e como o cedro, irmãos. Não tem um louvor, né? O vento sopra e me balança, mas eu fico e nem saio do lugar, né? Isso. Já estava mudando a letra, né? Vamos colocar de pé, irmãos. Eu não sei os ventos que têm vindo sobre a sua vida. Só quero fazer uma oração nesta noite. Eu não sei os ventos, você não sabe os ventos que têm vindo sobre a minha vida. Mas uma coisa nós sabemos, queridos. Estamos enraizados em Cristo. E enraizados em Cristo, nós vamos nos fortalecendo em Deus. E a gente se fortalecendo em Deus, irmãos, pode vir tempestades, podem vir palavras contrárias, podem vir intenções malignas contra a nossa vida. Quem te chamou, garante. Cristo, tem outro louvor? O nosso general é Ele é o nosso general. É Ele que está na frente da batalha. E aquilo que Ele promete, irmãos, Ele faz. Se Ele disse que o justo vai florescer, talvez chegamos no mês de junho e você falou, eu não estou ainda florescendo, eu não floresci o quanto eu queria florescer esse ano. Talvez você está olhando para você e você esteja pensando, eu não cresci da maneira que eu gostaria de crescer esse ano. Mas quem sabe, você não cresceu para cima. Perdoe-me a língua portuguesa, você cresceu para baixo. Você está crescendo para baixo. Você está avançando para baixo. Né? Por isso, irmãos, que não dá para a gente entender, o homem comum não consegue entender as coisas espirituais. Imagina, né? Os grandes acadêmicos de letras no Brasil, alguém fala assim, doutor fulano de tal, a gente tem que crescer para baixo. Ele vai falar, hein? Que história é essa? Mas quando você fala para a igreja que a gente tem que crescer para baixo, antes de crescer para cima, a gente já entende. Olha só, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não está falando de coisas materiais. A gente está falando de coisas espirituais. E o homem comum, diz a Bíblia, o homem natural não discerne as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, irmãos, ele consegue discernir. Continue crescendo, querido. Ainda que ninguém esteja vendo, continue crescendo. Ainda que ninguém esteja observando o seu crescimento, continue crescendo. Porque no momento certo, você vai estar edificado. Mas cresça para você e para Deus. Não cresça para se mostrar para ninguém, não. Cresça para você ter comunhão e intimidade com Deus, irmãos. Cresça para que você se aproxime de Deus. Para Deus te fortalecer. Para Deus continuar com a sua forte mão sobre as nossas vidas. Pai,
Nós louvamos ao teu nome nesta noite. Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós. E como eu sempre te peço, Senhor, ajuda-nos a aplicar a tua palavra em cada coração, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que possamos continuar crescendo, que possamos continuar desenvolvendo o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, em meio às tempestades da vida, permanecermos firmes, edificados e enraizados em Ti. Nós oramos a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu estou contigo.